Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? Aqui é o Amir da Sim para mais um podcast para vocês. E hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre trombose venosa profunda, mas em gestantes. Caramba, Amir, gestante? Cara, você que trabalha no pronto-socorro clínico, você está sujeito a atender grávida sim. Pessoal, a incidência de trombose venosa profunda em gestantes é cerca de 1 a 2 casos a cada 1.000 gestações, podendo aumentar caso ela tenha outro fator de risco para isso, tá? Além disso, o tromboembolismo pulmonar é a 6ª maior causa de morte materna nos Estados Unidos, contando em torno de 9% das causas de morte. A gente sabe também que se você não reconhecer e não tratar adequadamente uma trombose venosa profunda de membros inferiores, as gestantes podem ter uma síndrome pós-trombótica, que podem acarretar grande morbidade para essas pacientes. Mas por que a grávida tem um risco maior de trombose? O risco de trombose está aumentado durante toda a gestação. Para você ter uma ideia, o risco de trombose em gestantes é maior de 4 a 50 vezes comparado com a população não grávida. A gente sabe que esse risco está aumentado durante toda a gestação, mas aumenta principalmente lá para o 3º trimestre, próximo da resolução do parto, e permanece alto por pelo menos 2 a 6 semanas do puerpério. Tá, mas por que esse risco é grande? Vamos lembrar lá da tríade de Virchow? A gente sabe que nessa tríade a gente conta com a hipercoagulabilidade, a estase venosa e a lesão endotelial. Falando de hipercoagulabilidade, a gente sabe que durante a gravidez a gente tem aumento nos fatores de coagulação, como fibrinogênio, fator 7, fator 8, enfim, vários fatores. E a gente tem uma diminuição dos anticoagulantes naturais, como, por exemplo, a proteína S, predispondo um estado de hipercoagulabilidade. Falando agora do segundo componente da tríade, da estase venosa, os hormônios produzidos durante a gestação acabam provocando venodilatação, o que aumenta a capacitância dos vasos venosos e, com isso, a gente tem uma redução do fluxo venoso. Paralelo a isso, a gente sabe que a gente pode ter compressão da veia cava pelo útero gravídico e por conta da própria anatomia normal. A gente sabe que a veia ilíaca esquerda, ela acaba sendo cruzado ali pela artéria ilíaca direita. Isso também já associa uma certa lentidão no fluxo local, que vai também predispor a trombose nesses sítios. Por fim, lesão endotelial vai acontecer lá na superfície do útero placentário, né, pessoal? Na resolução da gestação, com o próprio descolamento da placenta, a gente vai aumentar um pouquinho aí o risco de trombose. Tem um quarto fator, além desses 3 da tríade de Virchow, que seria a mobilidade reduzida. A gente sabe que as grávidas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade para deambular, seja pelo aumento do volume abdominal, e por isso predispõem a ser um pouquinho mais imóveis, predispondo também um risco aumentado de trombose. Existem outros fatores de risco além da própria gestação, porque vejam, a gente não vê de rotina a gente anticoagulando toda grávida só pelo fato dela estar grávida. Então, é importante a gente ressaltar que outros fatores de risco geralmente têm que estar associados para que ocorra uma trombose, tudo bem? E quais seriam esses fatores de risco? Tem 2, pessoal, que são os mais importantes. Primeiro, se a paciente já teve um episódio prévio de trombose venosa profunda ou de uma embolia pulmonar. Segundo, se ela já possui alguma trombofilia conhecida, né? A gente sabe que as trombofilias elas vão cooperar para aumentar o risco de trombose, mas tem 2 principais: homozigose para fator 5 de Leiden e heterozigose do gene da protrombina, G2021-0A. Eu sei que é um palavreado, mas essas 2 trombofilias, de longe, aumentam pra caramba o risco de uma trombose. Então, esses pacientes especificamente, a gente vai ver até que teria alguma indicação de anticoagulação profilática, tá? Tem outros fatores aí importantes? Tem sim. História familiar. A gente sabe que, independente de ser história familiar de trombofilia ou não, só pelo fato de algum parente primeiro grau ter tido TEP ou TVP, isso vai aumentar em 4 vezes o risco que essa grávida tenha um evento de trombose venosa. Parto cesárea aumenta também 4 vezes o risco de trombose em comparação com o parto vaginal. A gente sabe que fertilização assistida, obesidade, hipertensão, doenças autoimunes e até pré-eclâmpsia também vão contribuir para aumentar o risco de trombose na gestação.
Quanto à profilaxia de TVP na gestação, ela não é indicada para todas as gestantes, né, pessoal? Senão toda paciente que ficasse grávida, a gente estaria vendo aí tomando enoxaparina. E não é bem assim. Quando ela está indicada, são situações bem específicas. Então, idealmente, um hematologista tem que ser consultado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o tema, a gente deixou nas referências aqui do podcast, aonde vocês podem consultar isso. E, claro, se tiver a dúvida, chame um hematologista de confiança. Mas vamos parar de enrolar e vamos pensar em quando suspeitar de TVP. Primeiro, é uma coisa desafiadora, né, pessoal? Porque a grávida já tem edema de membro inferior pela própria gestação. E, inclusive, esse edema pode provocar uma sensação de peso pela sobrecarga do sistema venoso, que vai deixar a gente um pouco confuso. Porém, a gente sabe que esses dois sintomas, no caso, dor e o sinal, que seria o edema, são as coisas que vão mais chamar a atenção para a gente, tá? No exame físico, outra coisa também que tem que ligar muito o nosso alerta, que está muito associada ao diagnóstico comprovado de TVP, é uma diferença de 2 centímetros na circunferência da perna, tá? Uma coisa interessante que a gente tem que comentar é uma particularidade das tromboses venosas profundas de membros inferiores nas gestantes. As tromboses costumam ser bem altas, tá, pessoal? Ali na transição entre a ilíaca e território ilíaco femoral, tá? Então, geralmente são tromboses um pouquinho mais altas, tá? E quando a gente tem uma trombose nesse território, alguns outros sintomas mais atípicos podem acontecer, como dor no flanco, dor no abdômen inferior, dor na nádega e até lombalgia, certo? Tudo bem. Então, repetindo, pessoal, que isso é uma informação muito importante. Geralmente, as tromboses são mais altas. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem aquela alteração anatômica, que a veia ilíaca esquerda ela é comprimida pela artéria ilíaca direita? Então, a gente já sabe que isso, associado à compressão pelo útero gravídico, vai predispor que a paciente tenha trombose venosa profunda, principalmente em membro inferior esquerdo. Então, se a paciente vem com essa queixa no membro inferior, especificamente esquerdo, fica bastante atento, perfeito? E agora, como que a gente vai diagnosticar essa trombose venosa profunda que a gente suspeitou? Galera, aqui o ultrassom é o exame mais importante, tá? Um cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente está fazendo ultrassom, a gente tem que subir bastante no exame, achando ali a transição ilíaca, tá? Então, tenha bastante cuidado quando for realizar. Caso o exame venha negativo e você tenha uma suspeita clínica muito alta, alguns guidelines já recomendam que você repita esse exame em 3 a 7 dias, tá? Não seria necessário realizar para toda gestante, não. Antigamente, até a gente repetia de rotina sempre que o exame viesse negativo. Mas hoje em dia, as principais recomendações sugerem que você só repita o ultrassom caso você tenha uma suspeita forte e o primeiro exame venha negativo. Perfeito? Ami, eu repeti o ultrassom, eu ainda permaneço com uma suspeita forte, mas eu ainda estou desconfiado que eu estou deixando passar o diagnóstico. Uma alternativa seria uma angiorressonância ou considerar uma anticoagulação empírica. Amigo, você não citou o dedímero. A gente costuma usar muito o dedímero hoje em dia em paciente não grávida. Pessoal, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: lembra que o dedímero é um produto de degradação da fibrina. Então, naturalmente, na gravidez, esse exame já vem aumentado, tendendo a aumentar ainda mais ao longo dos trimestres. Inclusive, a maioria das grávidas no terceiro trimestre já vão ter um valor acima de 500. Então, não ia ajudar tanto, tá, pessoal? Então, atualmente, a gente não tem nenhum trabalho, nenhuma recomendação que oriente a gente a utilizar o dedímero para afastar trombose de membro inferior. Tem alguns trabalhos em andamento que estão tentando utilizar uma alta probabilidade pré-teste associada ao dedímero. Ele usa uma regra chamada LEFT, onde L vem de left leg, E de edema, caracterizado aí por uma diferença na circunferência da perna maior do que 2 centímetros, e F de first trimester. Ou seja, ele usaria essa regra para pressupor se o paciente tem uma probabilidade pré-teste alta ou não, junto com o dedímero, para saber se seria necessário ou não fazer o ultrassom. Mas, como eu estou comentando para vocês, esses trabalhos ainda estão em andamento, não tem nenhuma recomendação forte para a gente poder utilizar essa regra, não. Então, por enquanto, só sobrou o bom e velho ultrassom. Agora, pessoal, a gente vai conversar sobre TEP. Quando que a gente vai suspeitar de TEP? Novamente um problemão. A própria gravidez costuma dar muita dispneia. Até 60% das gestantes, em algum momento da gestação, vão se queixar de dispneia. E a dispneia é um sintoma chave para a TEP. Então, isso vai deixar a gente um pouco confuso. Mas, quais seriam os sintomas mais comuns? Dispneia
está presente em 62% dos casos, dor pleurítica em 55%, tosse em 24% e hemoptise em 7%. Tudo bem, Ami, eu sei que esses sintomas são bem inespecíficos. Tem algum outro exame que poderia me ajudar a falar a favor de TEP? Por exemplo, gasometria? Não, pessoal, a gasometria não vai te ajudar. Primeiro, a grávida naturalmente faz alcalose respiratória, então já seria um confundidor, tá? Talvez a gasometria te ajude se fosse aí para confirmar uma hipoxemia que você já está vendo, por exemplo, no oxímetro. Mas fora isso, não vai te ajudar muito. Os achados do eco, que a gente está acostumado a avaliar em pacientes não grávidas, eles não foram muito validados para gestante, tá, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for interpretar o eco. Então, resumindo, os exames que poderiam aí sugerir alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado e não vão ajudar tanto. Tá, Mir, beleza. Então, como é que eu vou diagnosticar? Bem, da mesma maneira que as pacientes não grávidas, né? Você tem que evidenciar que existe um trombo na artéria pulmonar, né? Através de uma falha de enchimento numa angiotensina ou numa angiografia, ou ainda numa cintilografia, que vá te dizer aí que existe um distúrbio em ventilação-perfusão, aumentando uma probabilidade de TEP. Tá, então qual desses exames de imagem que eu comentei que eu vou utilizar? Bem, quando a gente fala de exame de imagem grávida, a gente fica muito preocupado com radiação em dois lugares, no bebê e na mama da mãe. Então, a gente precisa saber qual exame vai ter um nível aceitável de radiação para a gente poder realizar. Eu já adianto para vocês que tanto a cintilografia, ventilação-perfusão e a angiotomografia são super seguras, porque tem tantos níveis baixos de radiação para o feto quanto para a mama. Só para convencer vocês, o nível de radiação acumulado tolerável para o feto é de no máximo aí 50 miligrays, tá? A angiotomografia tem cerca de 0,01 a 0,66 miligrays e a cintilografia, ventilação-perfusão, de 0,1 a 0,5, ou seja, um risco muito baixo para o feto, tá? Então, o que acontece? Só também para a gente especificar. A angio-TC joga um pouquinho mais de radiação na mama da mãe, enquanto joga menos radiação no feto. Enquanto a cintilografia joga menos radiação na mama, joga um pouquinho mais para o feto, mas repetindo, em ambos os sítios, os níveis de radiação são plenamente toleráveis, beleza? Bem, pessoal, qual seria a abordagem sugerida pelo UpToDate da investigação de uma paciente com suspeita de tromboembolismo pulmonar? O UpToDate sugere que você realize inicialmente um raio-x de tórax para poder confirmar que a paciente não tem nenhuma alteração no parênquima pulmonar, porque isso poderia influenciar na interpretação da cintilografia, ventilação, perfusão. E caso ela não tenha nenhuma alteração no raio-x de tórax, progredir a investigação com a cintilografia, ventilação, perfusão. E caso aquele raio-x fosse muito alterado, um parênquima alterado, a gente teria que partir para angio-TC, certo? Então, qual que é o problema, na verdade, que eu vejo dessa abordagem? A cintilografia acaba que ela não confirma diretamente o diagnóstico. Ela vai classificar se a paciente tem uma probabilidade muito baixa, baixa, moderada ou muito alta de TEP. Ou seja, só os extremos dos achados vão me ajudar a confirmar ou afastar o TEP. Enquanto, se a paciente ficasse com uma probabilidade baixa ou moderada, me deixaria com uma probabilidade intermediária de TEP, onde provavelmente eu vou ter que prosseguir a investigação com uma angio-TC. Então, por conta disso, e pela maior disponibilidade da angiotomografia, acaba que é o exame que, pelo menos, a gente vê sendo muito mais utilizado aqui no Brasil. Inclusive, na minha prática clínica, eu trabalho em um hospital obstétrico, também como clínico, e lá o protocolo nosso utiliza muito mais a angiotomografia. Perfeito? Ami, e se eu não tenho um exame que eu poderia utilizar aí, por exemplo, que não emita radiação, como a angiorressonância? Pessoal, tem. Qual que é o problema? Tem alguns trabalhos com animais com angiorressonância que demonstraram que o uso do gadolínio, que é o contraste que a gente usa para o exame, poderia aumentar o risco de anomalias viscerais e esqueléticas. Então, dessa forma, a gente acaba não utilizando de primeira escolha, certo? Só que, pessoal, uma boa surpresa. O dedímero aqui pode ajudar. Já foi proposto o algoritmo que vai usar o IRS, que é o mesmo que a gente usa para paciente clínico, só que adaptado para gestação. E como é que esse protocolo vai funcionar? Lembrando que eu coloquei lá no Instagram para vocês verem o fluxograma bem bonitinho para ficar bem visual enquanto eu estou explicando para vocês aqui. Primeira coisa, suspeitei de uma paciente com TEP, eu vou ter que me fazer 3 perguntas. Primeiro, essa paciente tem sinal de TVP? A segunda pergunta que eu vou ter que fazer, essa paciente tem hemoptise? E a terceira pergunta é se tromboembolismo pulmonar é o meu diagnóstico mais provável.
Se a paciente tiver sinais de trombose venosa profunda, eu obrigatoriamente vou ter que progredir para o ultrassom de membro inferior. Se o ultrassom for positivo, eu já confirmo que a paciente tem pelo menos uma trombose venosa profunda, então já indicaria a minha anticoagulação. Então, eu não precisaria nem progredir essa investigação. Beleza, não, esse ultrassom veio negativo, então eu vou seguindo com o meu fluxograma. Então, eu vou acessar quantos itens estavam positivos aquelas minhas perguntas iniciais. Então, se nenhum item estiver presente, eu vou solicitar um dedímero para minha paciente. Se o dedímero for menor do que 1.000, eu já afastei TEP sem necessidade de complementar o exame com nenhum outro exame de imagem. Se o meu dedímero vier maior do que 1.000 ou igual, eu tenho que progredir com uma angiotomografia e, claro, se ela vier positiva, eu confirmo o TEP. Agora, se eu tenho 1 ou 3 itens presentes, daquelas minhas 3 perguntas iniciais, eu vou usar um ponto de corte de dedímero de 500. Se esse dedímero vier menor do que 500, eu excluo o TEP sem necessidade de nenhum outro exame de imagem, e caso venha maior ou igual a 500, eu tenho que progredir para anjo-TC. Pessoal, esse protocolo, para vocês terem uma ideia, reduziu em até a realização de 39% das anjo-TCs, e a taxa de TVP na população desse estudo, num segmento, foi de apenas 0,21%. Ou seja, pessoal, é um protocolo muito seguro para a gente poder utilizar. Então, pegou uma gravidinha aí com uma suspeita de TEP, vai para o abraço e corre com esse protocolo. Pessoal, seguindo, vamos falar agora de tratamento. Como que a gente trata as tromboses na gestação? Bem, a gente sabe que o principal tratamento são os anticoagulantes. Mas qual que é o anticoagulante preferido para a gente usar? Os anticoagulantes na gestação mais seguros são as heparinas. A gente podendo utilizar tanto a não fracionada quanto de baixo peso molecular, porque elas não atravessam a placenta. Tá? Entre as duas, existe uma preferência por heparina de baixo peso molecular, porque tem menos reação local quando a gente faz a aplicação. A gente sabe que os níveis de anticoagulação são mais seguros e alguns trabalhos mostraram que tiveram menos efeitos adversos com o uso de heparina de baixo peso, certo? Porém, a gente sabe que pacientes que têm disfunção renal, principalmente com clearance abaixo de 30, acaba que a heparina não fracionada vai ser a nossa heparina de escolha, certo? Qual dose que a gente vai usar, pessoal? É a dose padrão igual para pacientes não grávidas. Então, a gente vai usar, por exemplo, para heparina de baixo peso, 1 miligrama por quilo do peso atual da paciente, tá bom? Tem até alguns trabalhos que questionam se a gente não teria que aumentar a dose das heparinas, porque a gente sabe que durante a gestação, primeiro, a gente tem um aumento da volemia, de até 40% a 50%. Então, isso, entre aspas, diluiria a heparina ali no meio. Segundo, que a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular. Então, com isso, os produtos da heparina seriam eliminados com mais facilidade. E terceiro, a gente teria uma maior ligação proteica, o que também atrapalharia um pouquinho, necessitando mais uma dose um pouco mais alta. Mas na prática, pessoal, acaba que a gente usa a dose padrão e nenhum trabalho conseguiu provar superioridade em doses ajustadas. Então, pode usar o peso atual da paciente, que nem a gente está acostumado a tratar nossos pacientes clínicos. E no caso da heparina não fracionada, a gente vai guiar pelo TTPA, tá? Pessoal, um outro colateral que eu não comentei das heparinas, mas é muito importante, é lembrar que a gente pode fazer a trombocitopenia induzida por heparina, que seria, a princípio, uma contraindicação da gente utilizar a heparina, reservando para a gente o uso do danaparinoide ou do fondaparinux. Amigo, comenta um pouquinho, então, dos análogos de vitamina K, como varfarina. Pessoal, tem um problema durante a gestação, é que, primeiro, eles atravessam a placenta e também estão associados a efeito maléfico nos fetos, principalmente no primeiro trimestre, especialmente entre a 6ª e a 12ª semana. Então, eles não devem ser utilizados de rotina. Existem algumas exceções, como, por exemplo, grávidas que têm válvula mecânica, mas, nesse caso, uma equipe multidisciplinar e uma consulta do hematologista deve ser utilizada. Agora, uma vantagem é que os análogos da vitamina K é que no contexto de lactação são permitidos. Então, a gente vai conversar mais para frente, mas para seguir o tratamento quando a grávida estiver amamentando o bebezinho, pode ser utilizado. Infelizmente, pessoal, os novos anticoagulantes não têm estudos que garantam uma segurança necessária para a gente utilizar, nem na gestação e nem na lactação. Amigo, mas por quanto tempo que eu vou anticoagular minha paciente? Bem, se a paciente tiver alguma indicação de anticoagulação contínua, por exemplo, alguma trombofilia grave, ela vai ter que anticoagular a vida inteira.
Mas, caso seja por um fator de risco transitório, como a própria gestação, o recomendado é que a gente trate essas pacientes por pelo menos de 3 a 6 meses, sendo que o tratamento deve ser continuado pelo menos por 6 semanas do puerpério, geralmente sendo estendido até 3 meses do pós-parto, porque nesse período a gente tem um risco grande de trombose, tá? Tá, Mi, mas isso vai dizer para mim, a princípio, então, que ela vai resolver o parto e vai ter que continuar tomando a heparina ou a varfarina? Vai, pessoal, vai sim. Então, o que a gente faz? Resolveu o parto, a gente já vai comentar em quanto tempo a gente retorna a heparina, ela vai continuar utilizando a heparina, só que se ela decidir por amamentar, a gente pode fazer a transição pela varfarina assim que o NR estiver na faixa. E caso ela não pretenda amamentar, aí sim a gente pode, por exemplo, substituir a heparina por um novo anticoagulante. A mim, mas peraí, pelo que você me falou, eu vou tratar tudo bem, por 3 a 6 meses e pelo menos 6 semanas aí do puerpério. Mas nesse meio tempo ela pariu. E o que eu faço com a heparina nesse meio tempo? Galera, vamos lá que são 2 problemas de heparina nesse período. Primeiro, a gente fica com medo de um sangramento pós-parto, concorda? E o segundo, na verdade, a gente fica com muito mais medo, na verdade, de um hematoma, caso ela seja necessidade de uma anestesia de neuroeixo, ou que ela tenha necessidade de inserir um catéter peridural. Aí sim seria um problemão. Quanto ao sangramento pós-parto, alguns trabalhos já demonstram que esse risco nem é tão grande assim, tá, pessoal? Mas, claro, ele aumenta. O problema maior fica no sentido da anestesia. Então, o que acaba que a gente faz? Antes do parto, a gente pode fazer o seguinte: perto ali da resolução do parto, por indicação mesmo obstétrica, a gente pode fazer a troca de heparina de baixo peso pela não fracionada, porque ela tem uma meia-vida mais curta e ela tem um reversor. Então, ficaria mais fácil para ter a paciente ali na mão. Tá, mas isso não é possível. O que a gente pode tentar fazer? A gente pode trocar próximo mesmo do parto, ali 36 horas antes, a heparina de baixo peso pela não fracionada e manter a não fracionada em bomba e interromper a não fracionada cerca de 4 a 6 horas antes do parto. A mim também não gostei dessa opção. Tem alguma outra? Tem. Essa seria um pouquinho mais arriscada, mas seria interromper a heparina de baixo peso cerca de 24 horas antes do parto. Beleza, me entendi. Mas ela fez o parto, e em quanto tempo eu retorno a anticoagulação? Pessoal, esse tempo aqui que eu estou explicando para vocês vai variar de acordo com a referência, mas um tempo razoável ali seria retornar a anticoagulação plena de 6 a 12 horas após o parto vaginal e de 12 a 24 horas após a cesárea. E caso ela tenha feito a retirada de um catéter peridural, só retornar após 24 horas dessa retirada, tá bom? Lembrando, é claro, que durante todo esse período onde a heparina foi suspensa, você idealmente tem que utilizar compressor pneumático intermitente, certo? Pessoal, a gente já está chegando ao fim do podcast e faltou a gente comentar uma coisa muito importante, né? E a trombólise, pessoal? Eu posso trombolizar a grávida? Pessoal, olha que interessante. Quando a gente fala de trombólise, a gente sabe que os efeitos benéficos da trombólise seriam uma melhora na hemodinâmica do paciente, melhora dos sintomas, melhora da disfunção de VD e até melhora de sobrevida. Ao ponto que de efeitos negativos existe uma chance maior de sangramento, com odds ratio aí de 2,91 e de sangramento intracraniano de odds ratio de 3,18. Ou seja, de um lado eu melhoro os sintomas e sobrevidas, e do outro eu tenho chance de sangramento grave. Nessa balança, quem vence? Galera, vence a trombólise, tá? A gente sabe que tem vários trabalhos que avaliaram a segurança da trombólise, a maioria dos prospectivos, tá? Não foi nenhum controlado randomizado, mas a maioria deles mostra um perfil de segurança muito bom. Vou tentar convencer vocês, olha só. Primeiro lugar, só para ressaltar, a ateplase não cruza a placenta em quantidade significativa para causar coagulopatia fetal. Então, a preocupação nossa aqui não seria tanto com o fetinho. Vamos ver agora a complicação de sangramento grave, né? Já, por exemplo, uma revisão sistemática de trombólise que fizeram lá durante a gestação e no período pós-parto, teve uma taxa de sobrevivência materna de 94%, tá? O risco de sangramento nessa população foi de 28,4% para sangramentos maiores, que aconteceram principalmente no período pós-parto por sangramento vaginal ou ainda sangramento abdominal no caso das pacientes que fizeram cesárea. A taxa de morte fetal nesse período foi baixa, foi de 12%, e 35,1% das gestantes acabaram tendo um parto aí pré-termo. Então, o que a gente consegue ver dessa análise? Os autores sugeriram que as perdas fetais foram muito mais relacionadas aos efeitos hemodinâmicos do TEP, que só lembrando que para a gente ter indicado a trombólise, nossa paciente tinha que ter instabilidade hemodinâmica, do que a própria trombólise.
Uma outra revisão sistemática, também composta aí por relatos de casos e séries de casos, totalizaram 172 mulheres grávidas, que foram tratadas com trombólise e revelou uma taxa de mortalidade materna de apenas 1% e somente 6% de perdas fetais. Reforçando que se eu tiver uma grávida instável hemodinamicamente, confirmado que é por conta desse TEP, a trombólise é sim, pessoal, uma terapia muito válida para a gente tratar essas pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um tema um pouco ardiloso, um pouco infrequente, mas que vai gerar muita dúvida na hora que vocês se depararem com essa situação. E aguardo vocês no nosso próximo Simcast. Um abraço, pessoal!